Celebração do 13º mês dos calendários positivistas, Bichat e proletariado. Cartaz do busto de Bichat, conforme disponível na Igreja Positivista do Brasil, no Rio de Janeiro. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Minhas correligionárias, meus correligionários, minhas amigas, meus amigos, todos aqueles interessados no positivismo, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, não é? Nós estamos aqui reunidos para fazermos a celebração do 13º mês dos calendários positivistas. Estes meses são dedicados, por um lado, a Bichat, a Xavier Bichat, pela ciência moderna, no calendário concreto, e ao proletariado ou providência geral no calendário positivista abstrato. Né? Então, vamos lá fazer a celebração desses 2 meses. Considerando o calendário concreto, na verdade o abstrato também, né? Mas vamos nos ater aqui só ao calendário concreto. Considerando que nós estamos no final do ano de 2020, que é um ano bissexto no calendário júlio-gregoriano, o mês de Bichat começa em 2 de dezembro e vai até 29 de dezembro. É o 13º mês dos calendários positivistas. O calendário positivista, como nós sabemos, os meses têm 4 semanas de 28 dias. Isso acaba resultando em 13 meses e não 12. E são 13 meses cada um de 28 dias, não de 12 meses com 28, 29, 30 ou 31 dias, né? Que enfim, fica uma baguncinha, né? Além desse 13º mês, nós temos 2 dias complementares. A Festa Geral dos Mortos, que não tem numeração, é a Festa Geral dos Mortos apenas, que neste ano bissexto é o dia 30 de dezembro, e a Festa das Mulheres Santas, que também não tem número, que no calendário júlio-gregoriano no ano bissexto corresponde ao dia 31 de dezembro. A Festa das Mulheres Santas é o dia bissexto, por definição no calendário positivista, né? O 13º mês do calendário concreto, né, representa a ciência moderna, não é? É o 6º mês da modernidade, né? Então, depois dos meses da antiguidade, da Idade Média, nós temos os 6 meses da modernidade. Esses meses são Dante, Gutenberg, Shakespeare, Descartes e Frederico e Bichat, não é? Bichat é o mais recente nessa sequência dos títulos dos meses. A ciência, vejam só que interessante, quando falam em positivismo, geralmente pensam em ciência, em cientificismo, em culto à ciência, quer dizer, uma valorização ingênua, boboca, completamente irrefletida da ciência, vamos endeusar a ciência. Isso é bobagem, né? Como nós veremos ao longo dessa exposição, Augusto Conte estava muito longe dessa valorização ingênua, extremamente ingênua, boboquinha. Na verdade, na última obra de Augusto Conte, A Síntese Subjetiva, ele ultrapassa a ciência, literalmente ele ultrapassa a ciência. Então nós vamos ver que estamos muito longe de sermos cientificistas de diferentes maneiras. Aqui nessa exposição eu não vou poder me aprofundar, vou apresentar apenas alguns aspectos elementares disso, mas em outras gravações eu pretendo me aprofundar, apresentar com calma isso aí, que é a síntese subjetiva de Augusto Conte. É subjetiva, não é? É relativista e subjetiva, então isso ultrapassa, essas duas noções, né, de síntese subjetiva e relativa permitem ultrapassar totalmente qualquer cientificismo no positivismo, qualquer, não é? É isso que impede que nós sejamos cientificistas, e é exatamente isso
que quem chama positivismo de cientificista não lê, porque gostam de criticar, de nos xingar de cientificistas e não vão exatamente a obra em que Augusto Comte deixa o cientificismo de maneira radicalmente para trás. Então, enfim, quem não vai à síntese subjetiva é porque gosta de manter o mito de um positivismo cientificista, porque, enfim, é bom nos xingar. Bem, vamos ver então o que Augusto Comte fala sobre a ciência, né? A ciência moderna, ela integra o que Augusto Comte chamava de duplo movimento moderno, né? A modernidade como um todo é esse duplo movimento moderno, por um lado de destruição, de fragmentação, de ultrapassagem do absolutismo próprio à teologia, a guerra e a teologia. Não é? Desde o final da Idade Média, o que acaba com a Idade Média é esse início desse movimento moderno, em que a teologia é cada vez mais criticada, cada vez mais destruída. As pessoas deixam de acreditar na teologia. Mesmo o surgimento do protestantismo não muda isso. O protestantismo, se por um lado reforça a teologia, por outro lado, acaba com o movimento, acaba com a unidade, põe por terra qualquer pretensão de unidade da Igreja Católica. Isso, em particular, mina fortemente a antiga ordem social absolutista, né, das sociedades guerreiras, militares e da teologia. Então, mesmo o protestantismo integra plenamente o movimento destruidor da antiga ordem social. E esse movimento destruidor da antiga ordem social, primeiro pelas bordas, depois no miolo, né, no conjunto, e vai destruindo. Bem, só se destrói aquilo que se substitui. Se a antiga ordem é destruída, uma nova ordem tem que surgir. Bem, o duplo movimento constitui, por um lado, na destruição da antiga ordem e na constituição de uma nova ordem. Só que a velocidade desses dois movimentos é muito diferente. Quanto o movimento destruidor é mais forte, mais rápido, mais intenso, a constituição da nova ordem é mais lenta, é mais difícil, é mais problemática. Por quê? Porque esse movimento moderno caracteriza-se pela o que Augusto Comte chamava de a maior revolução já ocorrida na ordem humana. Qual que é essa revolução profunda? É a substituição do absolutismo teológico e militar pelo relativismo positivo, industrial e pacífico. Em particular, a substituição do absolutismo pelo relativismo, isso demora muito, é muito complicado, é muito demorado. E é demorado e complicado porque é profundo. Não é? O que Augusto Comte comentava. Nada que é rápido é profundo. Nada que ou por outra, tudo aquilo que é superficial é rápido, ou o que é rápido é superficial. Bem, então, então esse movimento, né, de destruição e reconstituição, né, são dois movimentos paralelos, um influencia o outro, mas em grandes linhas os traços fundamentais de cada um deles têm velocidades diferentes. A ciência, em particular, ela ajudou fortemente a destruir a teologia, mas a constituição da nova ordem, em particular do relativismo, a ciência demora muito. Por quê? Porque é necessário foi necessário que a ciência constituísse uma série de novos estudos, que ela se ampliasse para novos domínios, para que o relativismo se constituísse de maneira plena. O que significa isso? Significa que a ciência, né, enquanto a matemática e a astronomia e partes da física já estavam prontas, muito prontas, na antiguidade, né, a finalização da física dinâmica aconteceu na modernidade com Galileu e com Newton e Kepler, né? Depois
da física teve que se constituir a química, né, que são as leis de composição e decomposição dos corpos, e a partir daí passarmos ao domínio da vida, da sociedade e do indivíduo individualmente tomado, de cada pessoa individualmente tomada. Então, enquanto a matemática, a astronomia e a física já estavam prontas em linhas gerais na antiguidade, a física, a química, a biologia, a sociologia e a moral ou psicologia positiva, esses outros domínios só se constituíram nos últimos 400 ou 500 anos. E cada um desses domínios foi necessário para ampliar o âmbito do relativismo, a expulsão e o abandono do absolutismo e a ampliação do relativismo. E mais do que isso, não é só uma questão de ampliar o âmbito do relativismo, mas é o relativismo e o subjetivismo serem capazes de coordenar, de exercerem sua influência sobre os domínios prévios. Então, as ciências foram subindo com o passar do tempo, e foi necessário chegar ao topo da escala enciclopédica, no caso, a moral, para que de lá para que o relativismo e o subjetivismo se constituíssem de maneira coerente, plena, e aí descessem a escala enciclopédica para exercer sua influência sobre a escala enciclopédica, sobre as ciências anteriores. Então, esse movimento de subida objetiva, depois de descida de um subjetivismo relativista, esse movimento de subida e descida, isso é difícil, isso é complicado, isso é demorado. Foi somente com Augusto Comte que se constituiu a sociologia e em seguida se constituiu a moral. E a partir daí, o que Augusto Comte chamava de síntese subjetiva, relativista, se constituiu de maneira coerente, e aí essa síntese, essa maneira geral de compreender a realidade pode se desenvolver de maneira coerente e exercer a sua influência sobre o conjunto das concepções humanas. Então vejam só, a ciência ela é um elemento fundamental da síntese subjetiva. A demora na marcha do avanço da escala enciclopédica foi um fator limitante, foi um fator de demora para a constituição da nova ordem social, e ainda um fator de demora da nova ordem social. O relativismo se baseia nas reflexões científicas, mas a partir do momento em que as reflexões científicas se constituem, que a sociologia e a moral estão elaboradas, há uma nova elaboração que se baseia no relativismo, que foi estabelecido pela ciência, mas é uma reflexão que ultrapassa a elaboração da ciência, em que os princípios relativistas e subjetivos estão afirmados, estão elaborados, e aí são capazes de influenciar as ciências anteriores, e não apenas as ciências, como o conjunto da existência humana, a política, a indústria, as artes, as relações humanas pessoais, a política internacional e assim por diante. Então, a ciência é um instrumento da constituição do relativismo, mas ela em si não corresponde à nova síntese subjetiva e relativa propriamente dita. Não é? A elaboração da síntese subjetiva e relativa é um passo além dado em relação à ciência, ou seja, a ciência é ultrapassada, é um elemento necessário, mas que tem que ser ultrapassado. Vamos lá. A arte, não é? A arte tem que ser subjetiva e relativa, mas a arte não é ciência. Por exemplo, a política tem que se basear em conhecimentos científicos, mas uma política subjetiva e relativa não é ciência, é a arte. Então, podemos ir multiplicando os exemplos em que os conhecimentos científicos e o relativismo próprio à ciência são básicos, são fundamentais, são fundamentos, mas não são ciência propriamente dita. Bem, antes de seguirmos adiante,
temos que esclarecer aqui rapidamente o que é o relativismo e o que é o subjetivismo. O relativismo é a concepção de que só apreendemos, só conhecemos aquilo, o que existe por meio das relações, não é? Para eu conhecer esta caneta, eu estabeleço uma série de relações com essa caneta. Eu pego a caneta, eu olho a caneta, eu sinto o peso da caneta. Eu vejo que ela foi elaborada em um certo país, e a cor dela me interessa. Eu gosto dela por algum motivo. Eu estabeleço, então, uma série de relações em que eu me relaciono com a caneta. O relativismo, por um lado, é isso. É relacionismo, são relações que nós estabelecemos. Por outro lado, o relativismo considera que nós não conhecemos o que é absoluto, não é? Se eu só consigo conhecer as coisas por meio das relações que eu estabeleço com essas coisas, seja a caneta, sejam as demais pessoas, seja a minha própria história, né, por meio da minha memória, não é? Eu não consigo conhecer aquilo que existiria independentemente de tudo, não é? O absoluto é aquilo que é dado de uma vez e que não se relaciona com nada, existe em si para si e não se relaciona com nada. O ser humano não tem acesso ao que seria o absoluto, não existe o absoluto. E mesmo que exista supostamente um absoluto, o ser humano não tem acesso a isso. A ideia de divindades é o absoluto por definição. Bem, se o absoluto não se relaciona com nada, nós não temos acesso a ele. Então, né, pode ser que exista, mas nós não temos acesso a ele. Nós conhecemos o que é absoluto, nós conhecemos aquilo que é relativo, nós temos acesso ao que é relativo, considerando que as relações que nós estabelecemos com as coisas são limitadas pelos nossos sentidos, pelo nosso corpo? Sim. Então, talvez exista o absoluto, talvez não exista. Nós temos acesso ao que é relativo? Sim. Nós temos concepções relativas? Sim. Nós vivemos muito bem sem o absoluto? Sim. Então, nós só entendemos o que é relativo. Isso é o relativismo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a ideia de subjetivismo tem que ser muito bem entendida. A ciência é objetivista, não é? A caneta existe independentemente da minha vontade, das minhas crenças. Eu não preciso dizer eu acredito na caneta para que a caneta exista. Não é? Se eu soltar a caneta e ela bater na minha mão, ela vai existir independentemente se eu gosto, se eu desgosto, se eu acredito nela ou não. Eu não preciso dizer eu acredito no Sol para o Sol existir. O Sol está lá, né, emitindo luz e calor para nós e gerando a gravidade, né, quer dizer, estabelecendo as condições para que haja uma força gravitacional para que o planeta Terra gire ao redor do Sol. Bem, o objetivismo, né, é o fato de que existem coisas que independem da nossa vontade, existem objetivamente. A ciência é uma longa marcha abstrata, não é, em que a gente tira atributos, né, desconsidera um monte de coisas. É uma marcha abstrata em relação de uma objetividade. Bem, a subjetividade são os nossos valores, as nossas ideias, as nossas concepções que existem apenas dentro da nossa cabeça, ou que existem na nossa cabeça. O subjetivismo positivista considera que existem coisas objetivas. Existem coisas fora da minha cabeça. Existem coisas na minha cabeça, coisas objetivas. Existem células, existem ossos, existe gordura dentro da minha cabeça, existem impulsos elétricos. Essas coisas existem concretamente e efetivamente. Então, o subjetivismo positivista afirma, aceita que existem coisas objetivas, mas afirma ao mesmo tempo que a coordenação dos conhecimentos, das nossas ideias, dos nossos valores, a coordenação das concepções humanas tem que se pautar por critérios
subjetivos, critérios que tomam o ser humano como parâmetro de avaliação. Então, a subjetividade positivista, o subjetivismo positivista, afirma que o ser humano é o centro da existência, subjetivamente dada, né? Nós consideramos que subjetivamente o universo existe para o ser humano empregá-lo, né, de maneira útil, né, tendo a humanidade, a coletividade humana como fundamento, como parâmetro geral de coordenação. Não é? Existe uma economia natural, existe uma organização da natureza, né, dada objetivamente. Nós temos que respeitar essa organização, porque ela existe independentemente de nós querermos ou gostarmos dela ou não. Não é? Existe essa organização do mundo, nós nos submetemos a essa organização e, reconhecendo os princípios que regem essa organização, nós empregamos os recursos naturais em benefício do melhoramento do ser humano. Essas concepções de existência de princípios naturais, de submissão à economia natural, economia não é economia de ciência econômica, não, né? É de organização da realidade, né? De submissão digna a essa economia, a própria ideia de dignidade. Todos esses princípios são princípios subjetivos. Essa a subjetividade afirmada pelo positivismo, por um lado. E, por outro lado, há o aspecto de subjetividade no sentido comum mesmo, né? De sentimentos, de afeto, de amor, de idealização subjetiva do mundo, que por meio da arte e assim por diante. Então nós vimos até aqui, por um lado, o que seria o relativismo e, por outro lado, a subjetividade. A ciência ela é responsável principalmente pela constituição do relativismo, né, pela percepção de que o ser humano só tem acesso ao que é relativo, não é? E além disso, rejeitando o absoluto, nós rejeitamos a busca do que existiria de uma vez por toda, do absoluto. Bem, a afirmação do relativismo e a rejeição do absoluto pela ciência se condensa, né, se realiza na forma das leis naturais, né, dos princípios que regem os fenômenos, dos princípios que ligam os fenômenos, não é? As leis naturais ou os princípios de relação são as formas como as coisas se relacionam, não é? Eu me relaciono com a caneta aqui por meio dos raios luminosos que ligam o meu olho à caneta, ou é o peso aqui, a caneta que exerce uma pressão sobre a minha mão. São os sentimentos os sentimentos e as ideias que são despertados por mim pela caneta. Essas diferentes relações são que eu posso estabelecer, por exemplo, com esta caneta, eu posso estabelecer com folhas de papel, com uma xícara, com as outras pessoas, com os animais e assim por diante. Os princípios que vinculam as coisas entre si podem ser e são generalizados. Essas generalizações são as leis naturais, né? E há diferentes tipos de leis naturais, e essas leis naturais, esses diferentes princípios, são obtidos de diferentes maneiras, por diferentes meios e diferentes métodos. Então vejam, as ciências, elas vão estar esclarecendo a realidade, vão estar esclarecendo as formas como as coisas se relacionam entre si, com diferentes maneiras de atingir essas relações. Então, diferentes tipos de relações são diferentes tipos de leis naturais agrupados ao redor de diferentes tipos de fenômenos. Leis agrupadas ao redor de diferentes tipos de fenômenos dão diferentes ciências, né? Os diferentes meios de chegar a esses princípios são os diferentes métodos das várias ciências. Então vejam só, as ciências vão nos dando esclarecimentos sobre o mundo
não é, sobre diferentes tipos de relações, e vão nos esclarecendo, vão reafirmando, afirmando e reafirmando o relativismo. Quando nós chegamos ao ápice da escala enciclopédica, né, com a sociologia e a moral ou psicologia, nós temos aí a afirmação não apenas do relativismo em relação ao próprio ser humano, mas considerando que o ser humano é o ápice das ciências, né, nós temos a afirmação não apenas do relativismo, mas como do subjetivismo. Bem, a dificuldade para constituir o relativismo e o subjetivismo, essas dificuldades dão uma medida da dificuldade da constituição do movimento construtivo da modernidade. Destruir a teologia é fácil, não é? As incoerências, os problemas morais e lógicos das ideias das divindades, isso é muito fácil de conseguir, não é? Mas constituir um corpo de ideias, um corpo de doutrinas, de interpretações da realidade, que explique a realidade e que, por um lado, que por outro lado, discipline o comportamento do ser humano, isso é muito mais difícil. É por isso que no duplo movimento moderno, o seu movimento, o aspecto construtivo, é muito mais demorado e é muito mais difícil. Bem, sumariando, né, resumindo o que nós falamos até agora, a ciência tem pelo menos três utilidades ou importâncias para o ser humano e para a religião da humanidade, para o positivismo. Em primeiro lugar, o conjunto das ciências estabelece o dogma fundamental do positivismo, isto é, a realidade é baseada nas leis naturais, nas relações que o universo estabelece entre as suas diversas partes, não é? Essa é a base do relativismo. Em segundo lugar, as ciências explicam os vários fenômenos, não é? E vejam, os diferentes fenômenos têm diferentes leis, e as leis elas não são redutíveis umas às outras. Os exemplos fundamentais são dados pela biologia, pela sociologia e pela moral. Os fenômenos morais, né, a constituição psíquica do ser humano, segue princípios que não são redutíveis de maneira nenhuma aos princípios da física ou aos princípios da matemática. Não é que não haja uma estrutura material no cérebro humano, não é que não exista uma estrutura material física, estrutura que permite o desenvolvimento da sociedade. Não é isso. Não é que nós não possamos contar, como muitos neuroanatomistas fazem, não é que não seja possível contar a quantidade de neurônios no cérebro. Evidentemente é possível contar indivíduos numa sociedade, para isso existe a demografia. Não é que não seja possível contar quantos neurônios há no meu cérebro ou no meu corpo inteiro. Claro que é. Não é que não exista matéria na minha cabeça ou na sociedade. Existe. Mas os princípios que explicam a minha psique não são princípios da física. As regras que estruturam uma sociedade, os princípios sociológicos não são princípios da física, ou da química, ou da matemática, ou da astronomia. As leis biológicas de funcionamento das plantas, dos animais e assim por diante, não são princípios da física, nem da química, nem da matemática. Então, as diferentes ciências estabelecem a pluralidade de leis naturais. Isso é fundamental. A sociedade não é passível de explicação pela gravitação universal, pela teoria da relatividade ampla de Einstein. Não é. Então, por exemplo, os físicos criaram uma expressão chamada teoria de tudo. Essa teoria de tudo é a teoria que explicaria, que vincularia
as leis do que é muito grande, as leis da relatividade ampliada de Einstein, com as leis do infinitamente pequeno, que é a teoria da relatividade, teoria quântica, mecânica quântica. Isso seria a teoria de tudo. Bem, essa expressão teoria de tudo é de uma prepotência assustadora, porque tudo, a expressão tudo inclui sociedade, seres vivos, sociedade e o funcionamento dos indivíduos, das pessoas, né, tomados individualmente. Não dá. Não é? E essa expressão teoria de tudo pressupõe uma redução dos indivíduos, das sociedades, dos seres vivos à realidade física. Não dá. Não é explicável. Né? Bem, então, a ciência tem 3 utilidades fundamentais, não que não haja outras, há muitas outras, mas vamos lá. Em primeiro lugar, o dogma das leis naturais. Em segundo lugar, a irredutibilidade das leis naturais. As 7 ciências são irredutíveis umas às outras. Não é? Cada tipo de lei das 7 ciências fundamentais são irredutíveis umas às outras. E, em terceiro lugar, as ciências permitem aplicações práticas, né? É a maneira mais rasteira, mais elementar de entender a utilidade da ciência. Quando criticam as ciências, muitas vezes os próprios cientistas querem legitimar a ciência dizendo, olha, precisamos fazer pesquisa básica com plantinha para podermos saber como combater vírus, né? Na pandemia de coronavírus, por exemplo. É uma aplicação extremamente importante, legítima, portanto, é uma explicação banal, né? Bem rasteira, mas enfim, é uma maneira de justificar. E de fato, não é? As várias ciências permitem aplicações práticas, e isso é muito importante. Bem, vejam só, é necessário aqui fazer 2 observações adicionais sobre essa discussão básica sobre as ciências. O princípio fundamental do positivismo que organiza as ciências entre si é o seguinte: bem, se não é possível reduzir uma ciência superior às ciências inferiores, evidentemente há uma relação, há maneiras de entender como é que as ciências superiores, a biologia, a sociologia e a moral, se relacionam com a matemática, com a astronomia, com a física e com a química. Como é que se dá esse relacionamento? Augusto Comte sumaria essa relação por meio da seguinte fórmula: os fenômenos mais nobres, as ciências superiores, subordinam-se, baseiam-se, sem se reduzirem aos fenômenos mais grosseiros, não é? Enfim, para que o grande espetáculo de desenvolvimento das sociedades humanas aconteça, é necessário que as sociedades humanas vivam em algum lugar físico, em alguma base material, não é? Então, as sociedades se subordinam à existência material, biológica antes, e aí física, não é? Considerando aí a pluralidade de aspectos da física, ou do grande domínio da física, não é? As leis de composição e decomposição estudadas pela química, as leis dadas pelas relações percebidas pelas nossas sensações, não é? Que constituem o grosso da química, as relações astronômicas do ser humano com o planeta Terra e do planeta Terra com o sistema solar, e aí as leis da matemática, né? Que são de número, extensão e movimento. Então, os fenômenos mais nobres subordinam-se, mas não se reduzem aos fenômenos mais grosseiros. Essa é uma observação fundamental, né, porque isso sempre gera problemas. E, em segundo lugar, as aplicações práticas das várias ciências são as artes práticas. Bem, da física nós tiramos uma série de aplicações práticas que são dadas pelas chamadas engenharias,
não é? De maneira muito simples, muito direta. A química tem 1 milhão de aplicações. Na metalurgia, na engenharia química, na química mesmo, nos processos químicos, na cozinha, né? Nós temos a cozinha é sempre uma aplicação prática da química. Lavar a roupa implica processos químicos e assim por diante. Mas as ciências superiores não têm aplicações mecânicas. E Augusto Comte dizia isso com todas as letras. Ele não falava a implicação mecânica, mas ele afirmava que as ciências superiores têm as artes superiores. Bem, a moral positiva tem como artes correspondentes a pedagogia e a psicologia clínica, o aconselhamento. É a atuação do sacerdócio, que é aconselhamento, é a educação, é a instrução. Isso para a moral. E vejam, nada disso é mecanicista, não é mecânico. Não. O aconselhamento é ouvir as pessoas, falar, as pessoas ouvirem, ruminarem, pensarem, refletirem a respeito e aí mudarem suas ideias, seus valores, seus sentimentos e seus comportamentos. No caso da sociologia, a arte correspondente à ciência da sociologia é a política. É a política como organização do Estado, é a política como organização das sociedades, são as várias relações humanas. Nada disso é mecanicista, nada disso é engenharia social, nada disso. Não é? A política também é aconselhamento, é o papel dos sacerdotes, mas é o papel dos políticos, dos líderes econômicos, das lideranças sociais e assim por diante. Bem, isso tudo, então, comentamos então o papel das ciências, como é que se constituíram, por que a constituição das ciências é complicada, qual que é a importância social, moral e política das ciências. Bem, vamos seguir adiante aqui para observar o seguinte. A ciência, ou as ciências por si sós, elas são, como comentamos, são a base da síntese relativa, do relativismo. Mas a religião da humanidade, o positivismo, não se limita às ciências. Já observamos isso várias vezes ao longo dessa exposição. Mas o positivismo não é um cientificismo. Por quê? Porque a ciência, ou as ciências por si sós, elas são dispersivas, não é? Os pesquisadores vão pesquisando cada vez mais coisas sem limite, sem objetivo, né? É legal, é interessante, é curioso. Nisso é interessante, é legal, é curioso, vão pesquisando as coisas sem cessar. Bem, às vezes pesquisam as coisas, vejam, é possível pesquisar as coisas mais irrelevantes, sempre dizendo que quero conhecer a realidade, tomando conhecer a realidade como o parâmetro de regulação das pesquisas da utilidade. Eu posso pesquisar, eu sou curitibano, Curitiba e região metropolitana tem 2,5 milhões de habitantes, alguma coisa assim, entre 2 e 2,5 milhões de habitantes. Eu posso estudar cada uma das casas de Curitiba e dizer que isso é uma pesquisa sociológica. Cada uma. Eu posso multiplicar uma investigação por, 700 mil domicílios. É uma pesquisa real, da realidade. Mas é realmente útil isso? Eu posso aplicar tempo, dinheiro, pessoas fazendo isso só para conhecer cada uma das casas? Não dá. Então, isso é só para dizer que a ciência, por si só, ela tende a ser dispersiva, ela dispersa a atenção, né? Cada vez mais amplo. Então, nisso de ser dispersivo, ela desperdiça recursos, não é? E impede que você tenha uma visão geral da realidade. Isso gera um objetivismo, um absolutismo objetivista, quer pesquisar o real. A realidade é infindável. Eu posso pesquisar, dizer que é interessante, é a realidade, conhecer cada um dos domicílios de Curitiba e região metropolitana. É o real. Qual que é o parâmetro
da realidade dessa investigação, conhecer cada um dos domicílios. Qual é o limite disso aí? É a própria realidade. Então eu estabeleço um parâmetro externo ao ser humano, a realidade objetiva. A realidade objetiva existe fora do ser humano. Estabeleço isso como parâmetro de utilidade da pesquisa, para dizer quando que eu vou parar. Bem, nunca. Então, isso é um absolutismo objetivista, que é aquilo que independe do ser humano totalmente para regular a pesquisa. Bem, esse absolutismo objetivista torna-se um desvio da ciência. É necessário o relativismo subjetivista para disciplinar a ciência nesse caso. Eu trabalho numa universidade pública, né, o que é pública é secundário, nesse caso, mas uma universidade, os cientistas, os pesquisadores, né, de modo geral, não gostam de ouvir falar em limitação para as suas pesquisas nesse sentido. A realidade é inesgotável, sempre querem pesquisar mais. Se dizem, olha, isso é inútil, não vão gostar. Eu não estou adotando aqui como parâmetro de utilidade uma aplicação prática imediata. Estou dizendo, olha, isso aí nos impede, esse absolutismo objetivista nos impede de conhecer o conjunto da realidade. Aí o ser humano serve para nada, conhecer cada um dos 700 mil domicílios, ou qualquer que seja a quantidade, né, de domicílios de Curitiba região metropolitana, de verdade, qual que é a utilidade? Para que serve isso? É muito discutível. Mesmo quando falam que a utilidade social deve nortear as pesquisas científicas, embora fale isso no discurso, essa utilidade social é tomada de maneira muito vaga, muito genérica, serve mais para impedir que as pessoas sejam maltratadas, o que não é pouco, vamos falar com clareza, né? Não maltratar, não destratar, não desrespeitar a dignidade humana dos animais, né? É algo muito importante, mas ainda assim é um critério negativo e é muito pouco. Não se afirma de verdade qual seria a utilidade, qual seria o papel da ciência na regulação da existência humana. Bem, a ciência pode ter essa deriva que vai para o absolutismo objetivista, e também tem dois problemas lógicos e morais, lógico-morais. Por um lado, a ciência estimula o orgulho e a vaidade da possibilidade de dizer que eu pesquisei tal coisa, você não pesquisou tal coisa, né? Estimula fortemente a vaidade e orgulho, e nessa afirmação da objetividade, e aí também do absolutismo objetivista, ela seca o coração, ela nega a importância dos sentimentos na vida humana e até mesmo nas pesquisas científicas. Então, a ciência por si só, entregue a si mesma, ela tem sérios problemas. Não é que ela pode apresentar sérios problemas graves mesmo, né? Daí a importância da afirmação do relativismo e do subjetivismo positivistas, não é? Entendendo o subjetivismo como a afirmação dos princípios subjetivos de regulação da existência humana. Não é de negação da objetividade da realidade, mas é de afirmação dos princípios humanos para a regulação da existência humana, em particular da ciência nesse caso, né? Bem, então fica claro aí que a ciência em si mesma ela é ambígua. Não é? Ela é necessária para a síntese relativa do positivismo, relativa e subjetiva, mas assim mesmo ela pode se tornar fortemente contrária ao relativismo, não é? Rejeitando a disciplina moral e lógica, né, do pensamento e dando continuidade ao absolutismo e ao objetivismo. É por causa desses aspectos que já em 1851, quando Auguste Comte estava começando a escrever a sua política positiva, é por isso que desde aquela época ele dizia que a ciência em si mesma é tão provisória
quanto a teologia e a metafísica. Nós devemos ultrapassar a ciência. Da mesma maneira, quer dizer, não é da mesma maneira, mas nós temos que ultrapassar a ciência. Né? Nós não vamos ultrapassar a ciência como nós ultrapassamos a teologia e a metafísica. Né? Os resultados da ciência são mantidos em maior quantidade que os da teologia e da metafísica. Mas a ciência, ela é tão provisória quanto as outras formas de pensamento. Por quê? Porque, como estamos dizendo, a ciência entregue a si mesma, sem a disciplina moral, intelectual própria, ao relativismo subjetivista do positivismo, a ciência se torna dispersiva, estimula o orgulho e a vaidade e seca o coração. E aí, quando faz isso, ela descamba, é um vício que ela acaba resultando, ela descamba para o absolutismo objetivista. Não é? A lei dos 3 estados, né, seria uma lei dos 4 estados, na verdade. A lei dos 3 estados afirma que toda concepção humana, toda ideia humana passa por 3 estados: teológico, metafísico e positivo. Na verdade, seriam 4 estados: teológico, metafísico, científico, da ciência, e aí positivo. A positividade entendendo-se aí como relativismo subjetivista. Teixeira Mendes, né, o vice-diretor da Igreja Positivista, autor da Bandeira Nacional Brasileira, observava com muita clareza que a lei dos 3 estados ou dos 4 estados pode ser uma lei dos 2 estados, na verdade. Ele dizia isso aqui nesse livro, As Últimas Concepções de Augusto Comte. Né? Quais seriam os 2 estados? Do absolutismo para o relativismo. E aí o absolutismo seria um absolutismo subjetivista, objetivista, um absolutismo subjetivista no fetichismo, um grande absolutismo objetivista da teologia, da metafísica e da ciência, e aí finalmente um relativismo subjetivista por final. E o relativismo subjetivista pegaria elementos do fetichismo lá do início. Bem, tudo isso eu comentei para tratar da ciência, né, para comentar qual a importância da ciência, quais as limitações da ciência, como é que o positivismo, a religião da humanidade encara a ciência no final. Passando para Bichat, né, que é o tipo que nomeia o 13º mês do calendário concreto, a importância de Bichat, né, para a síntese positiva, relativista e subjetivista, está em que foi Bichat quem propôs uma teoria positiva da vida. Né? A teoria positiva da vida é a troca dinâmica e permanente entre o corpo interior dos indivíduos e o exterior, o meio ambiente, incluído aí os outros seres vivos, né? De troca permanente e dinâmica, né, entre o interior e o exterior. Além disso, ele afirmava que os seres vivos, cada ser vivo provém de outros seres vivos. Né? Nós não provemos da matéria inanimada. Né? Então, essa concepção positiva de Bichat, ela se opunha às concepções mecanicistas de Boerhaave, né, para quem a biologia é redutível à química e à física. A vida são simplesmente leis físicas e químicas. Não, há leis biológicas propriamente ditas. Então, Bichat opunha-se ao mecanicismo, mas também se opunha ao espiritualismo de Stahl. Né? Para Stahl, a vida acontece porque existem os espíritos, né? Fumacinhas, coisas que existem por aí, numa outra realidade, que entram no corpo. Não dá, né? Quando a pessoa morre, quando o indivíduo morre, cessa a troca e não há nada que vá para nenhum lugar, nada, acaba ali a troca. Não é? Então, a concepção positiva de vida se opõe ao mecanicismo e ao espiritualismo.
A afirmação das leis biológicas, não é? Portanto, elas põem por terra as pretensões de reducionismos à física. São as leis biológicas que permitem afirmar que existe uma ordem diferente de realidade, não é? Um tipo diferente de lei, além das leis da física e da química, e da matemática, né? Mas vamos chamar isso aí, esse grupo grande, como física. As leis biológicas, a existência das leis biológicas acaba com a pretensão da física de reduzir a existência, toda a existência, à própria física. Então, a biologia, as leis biológicas, permitem ultrapassar aquele mecanicismo, aquele materialismo da física e passar aí para a sociologia e para a moral. Então é uma importância central, é uma importância teórica, doutrinária, por assim dizer, não é? Então é por causa desses motivos, não é, que Augusto Comte pôs Bichat, um biólogo, fundador da biologia positiva, da biologia como teoria geral dos seres vivos, não apenas só dos animais, nem só apenas dos vegetais, mas uma teoria geral da vida, que Bichat dá nome ao mês da ciência moderna. Bem, no mês de Bichat, né, 4 semanas, cada semana de 7 dias, nós temos aí, Bichat é o fundador da teoria positiva da vida, né, que foi um passo fundamental para a constituição da síntese relativista e subjetivista. E aí as 4 semanas são nomeadas de acordo com Galileu, Newton, Lavoisier e Gauss. Galileu corresponde à fundação da física moderna, da física considerada como uma ciência que estuda o movimento, as várias possibilidades de movimento. Então é a dinâmica e a cinemática. Esses âmbitos da física foram próprios a Galileu e a partir de Galileu. Mas também é a constituição da mecânica celeste, de maneira importante, com Tycho Brahe, Kepler, Copérnico, né? As concepções de Copérnico, do heliocentrismo, né? Puseram por terra a concepção bíblica de que a Terra e o ser humano, e que a Terra é o centro do universo e que uma divindade criou o planeta Terra como centro do universo, que todo o resto gira ao redor de nós. Subjetivamente a Terra gira, mas objetivamente isso é tolice. Uma tolice arrematada, né? E a Terra é aproximadamente uma esfera, não é uma superfície plana ou um pouco abaulada, é aproximadamente uma esfera, né? Em seguida, Newton, né, que corresponde ao cálculo, né, aos instrumentos matemáticos necessários para o aperfeiçoamento da matemática e da astronomia, ou da mecânica celeste, né? Na semana de Newton nós temos muitos matemáticos. Há uma inversão entre a semana de Galileu e de Newton, né, que é a mecânica celeste e a matemática, né, com o cálculo entre Galileu e Newton, porque Newton veio depois de Galileu, mas foi para o aperfeiçoamento da mecânica celeste que Newton e muitos outros, Vallis, Fermat, Leibniz, principalmente, constituíram o cálculo superior, o cálculo, né? Bem, depois nós temos Lavoisier com a física, com a química, né, com a química positiva. Lavoisier, em particular, fez o estudo do oxigênio, descobriu o oxigênio, né, e calculou o peso relativo das várias substâncias do ar, né? E a última semana é de Gauss. Gauss corresponde à biologia moderna, né? E, em particular, Gauss realizou pesquisas que indicavam que a chamada alma são um conjunto das funções cerebrais. O que se chama de alma, geralmente, não são fantasminhas, fumaças, alguma coisa assim que existe por aí, não é?
a alma humana está aqui no cérebro, né? O cérebro que permite a alma, né? O amor, o ódio, a alegria, a tristeza e assim por diante. A alma está no ser humano. Gall exagerou um pouco, não é? Enfim, houve interpretações erradas, mas as pesquisas de Gall e de seu discípulo Spurzheim, lá na Alemanha, permitiram essa base, né, de que o ser humano está no cérebro. Até a sociedade, de um modo geral, está aqui no cérebro humano. Essa é uma concepção fundamental e é uma contribuição perene e morredora de Gall. Bem, com isso terminamos, né, falamos bastante sobre a ciência moderna. Faremos uma pequena pausa, daqui a pouco voltaremos com a exposição sobre o proletariado, a providência geral, no 13º mês do calendário positivista abstrato. Até daqui a pouquinho. Retomando a exposição, vamos celebrar o 13º mês do calendário positivista abstrato com o proletariado ou providência geral. Bem, o proletariado ele tem que ser entendido de um lado com suas relações com o patriciado e, por outro lado, com seus vínculos com o sacerdócio. E no caso do sacerdócio, ele está vinculado, associado com as mulheres em sua atuação. Bem, no caso dos vínculos do proletariado com o patriciado, é importante notar que ambos são os responsáveis pela geração da riqueza, ou por lidarem com a riqueza. É claro que a responsabilidade do patriciado é maior, né? Os patrícios são as pessoas individual e diretamente responsáveis pela gestão da riqueza. Mas é claro que os patrícios gerem a riqueza, mas precisam diretamente do proletariado, né, para que o proletariado trabalhe e gere com o seu trabalho a riqueza. Então, como vimos na celebração anterior, né, do 10º mês, enquanto o patriciado corresponde à força concentrada, o proletariado corresponde à força dispersa. Cada proletário individualmente é fraco comparado com cada patrício individualmente tomado, mas os proletários se reunindo, ficando em conjunto, eles se tornam fortes, é a força dispersa, não é? A vinculação do proletariado já com o sacerdócio vem do fato de que o proletariado é o responsável por dar força e por fiscalizar as ideias, a moralidade, a correção, os efeitos das ações dos governantes, do poder temporal, dos patrícios, né, do poder temporal na sua parte de riqueza, né, de economia, e do próprio sacerdócio, que é o poder espiritual. Então, os fiscais gerais da conduta dos outros poderes, das outras potências sociais, essa fiscalização geral corresponde ao patriciado, ao proletariado, seja o proletariado masculino, seja o proletariado feminino, não é? E aí essa fiscalização do proletariado e das mulheres é feita em conjunto e orientado pelo sacerdócio, não é? Considerando as relações do proletariado com o sacerdócio e com o patriciado, a gente vê que, em certo sentido, o proletariado não é ativo como é o sacerdócio e como é o patriciado. Na verdade, mesmo o sacerdócio não é ativo como é o patriciado. São os líderes políticos, os líderes econômicos que têm atividade propriamente dita, que são ativos, que fazem coisas, não é? Mas o sacerdócio tem uma atividade, que é a atividade de aconselhamento, de fiscalização, de regulação moral e intelectual da sociedade. Então há uma atividade, só que não é uma atividade física, é uma atividade espiritual. Associando-se ao sacerdócio, o
proletariado também se torna ativo espiritualmente, não é? E sob as ordens do patriciado, que as palavras são parecidas, então gera confusão, né? Então, mas o proletariado, sob as ordens do patriciado, também se torna ativo, aí fisicamente ativo, né, na execução do trabalho para a geração e manutenção da riqueza, não é? Mas, de qualquer maneira, o que eu quero indicar aqui, enfatizar, é que o proletariado associado e orientado pelo sacerdócio, o proletariado é responsável pela fiscalização dos poderes sociais, do próprio sacerdócio, do poder político e do poder dos líderes econômicos, não é? Além disso, o grosso da sociedade é composto pelo proletariado. Na conferência sobre o patriciado, eu observei que, para Augusto Comte, a classe média tem que se dissolver. O grosso da classe média tem que ir para o proletariado e a elite da classe média tem que ir para o patriciado. Bem, o patriciado é para serem poucas pessoas, o sacerdócio, idem, tem que ser poucas pessoas. O grosso da sociedade é composto pelo proletariado, portanto. Então, em certo sentido, pode-se dizer que a sociedade seria o proletariado. A sociedade não é redutível ao proletariado, né? O povo não é toda a sociedade, o povão não é a sociedade, não é a sociedade. As elites econômicas, políticas, intelectuais e assim por diante. Essas distinções são importantes. Mas é o conjunto da sociedade e a atividade do próprio proletariado, a atividade do patriciado e do sacerdócio tem que reverter principalmente em benefício do proletariado. Então, isso é muito importante, A sociedade não existe para as elites viverem bem, não existe para o sacerdócio viver bem, mesmo porque o sacerdócio, para Augusto Comte, é para ser pobre, não miserável, mas pobre, né? O conjunto da sociedade existe para o próprio conjunto da sociedade, né? O proletariado age em benefício principalmente do próprio proletariado, não é? Isso é importante, não é? O que estamos comentando aqui é que o proletariado, assim como o sacerdócio, tem que ser pobre, mas isso de pobreza, no linguajar de Augusto Comte, não corresponde à miséria. Miséria é a pobreza sem dignidade. O que é isso? É morrer de fome. Enfim, não ter casa, não ter comida, ser perpetuamente mendigo. Não dá, não é? Ou ter trabalhos, uma pobreza sem dignidade é o proletário ser trabalhador, mas não ter emprego, ter trabalho, mas não emprego, que é um problema que está acontecendo cada vez mais no mundo, de modo geral, e no Brasil em particular, que são trabalhos de péssima qualidade, né? A chamada uberização do trabalho. Não é? Os proletários têm que viver com dignidade, têm que receber salários que lhes permitam viver com dignidade, ter sua própria casa, mesmo que seja financiada durante muitos anos, 20, 30 anos, vai ter a própria casa. Tem que ter a própria casa para ter uma família. Pai, mãe, filhos e o casal fundamental, os filhos e o pai do proletário, a mãe, o pai da esposa, e assim por diante. Então tem que ter casa, tem que ter um salário que tenha uma casa e tem que ter um salário que consiga pagar as contas para poderem comer, para poderem comprar livros, para poderem ir ao cinema, para poderem ir ao trabalho, ao teatro, para poderem viajar uma vez por ano durante alguns dias, né? Esse é o ideal da classe média, para a gente ver como o ideal de vida, enfim, no Brasil de modo particular, mas no mundo de modo geral, o nosso ideal é muito baixo, nós nivelamos demais por baixo, não é?
Para Augusto Comte, a pobreza se contrapõe à riqueza. A riqueza é quem tem rico, aquele que tem o capital que vai ser gerido em benefício da sociedade. Pobre é aquele que não tem o capital concentrado, mas pobre não é miserável. Como eu falei, aquele que tem a própria casa, tem filhos, dá educação para os filhos, tem saúde, não é? E pode comprar livros, ler livros, ir ao cinema, passear de vez em quando, sem ficar o tempo inteiro pensando, vou ter dinheiro para comer amanhã? Não é? Então, as condições mínimas de vida para o proletariado, para Augusto Comte, o que Augusto Comte considerava mínimo é o ideal de classe média na prática. Augusto Comte criticava muito o proletariado, não é que ele criticasse o proletariado em si, ele criticava a condição a que se via reduzido o proletariado de sua época. Ele dizia que o proletariado de sua época vivia acampado nas grandes cidades. Há alguns anos eu tive a oportunidade de ver fotos do que seria esse proletariado acampado em Paris, né, que era a grande cidade em que Augusto Comte vivia no século XIX. Seriam as favelas. Né? Então, aquilo que Augusto Comte não é que Augusto Comte desprezasse os proletários, evidentemente, mas achava terrível a existência de favelas, é uma situação absolutamente habitual aqui no Brasil e nos países do terceiro mundo. Né? Então, esses aspectos todos para o proletariado, para Augusto Comte, são condições da ordem. Para a ordem, da ordem sociológica, da ordem política mesmo. Não é? Para evitar tumultos sociais e para garantir que o proletariado cumpra suas funções sociais de fiscalização dos poderes, é que é necessário que eles tenham essas condições de vida. Não é? Então, a ordem social, em termos abstratos e em termos concretos, exige, não é, salários dignos, e não é salários só para trabalho, é para empregos com carteira registrada, não é? Empregos de qualidade, que, como se diz hoje em dia. Não é? Bem, em termos de emprego, né, para os proletários, Augusto Comte observava duas coisas. Por um lado, ele dizia que os proletários devem ser donos dos instrumentos de trabalho direto e contínuo. Claro, hoje em dia se critica muito cada pessoa, cada trabalhador ir com o próprio carro para o local de trabalho, né? É melhor irmos com um transporte coletivo, ônibus, metrô e assim por diante. Mas ter o próprio carro para ir trabalhar seria um instrumento de trabalho. Ou, hoje em dia, computador, cadeira, móveis. Enfim, cada um ter os instrumentos de trabalho. Hoje em dia, bem entendido, né? Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o salário dos trabalhadores deveria ter duas partes, uma fixa e outra variável. A variável dada pelo mérito, pelo empenho do trabalhador, pelo merecimento. Mas a parte fixa não deveria ser um salário de fome, não é? Enfim, alguma coisa correspondente a um pouco menos das necessidades elementares, e aí a parte variável, um estímulo também para o trabalho e um acréscimo dependendo do empenho, do merecimento, da participação de cada trabalhador e assim por diante. Ainda sobre as relações entre trabalhadores e empregados, Augusto Comte afirmava que as relações entre uns e outros devem se dar pela dedicação dos fortes pelos fracos e pela veneração dos fracos pelos fortes. Ou seja, os patrões devem realmente valorizar e cuidar dos seus trabalhadores. Não é demagogia, não é paternalismo, é dar salários e cuidar das condições de trabalho, condições dignas, pagar salários de verdade para os trabalhadores e se preocupar com a saúde e assim por diante. E inversamente, mas não necessariamente atrelado ao respeito dos patrões pelos trabalhadores, os trabalhadores têm que respeitar os seus patrões, não é? Porque, enfim, a vida dos trabalhadores depende dos patrões, não é? Seja como pagador de salário, seja como organizador da riqueza coletiva. Então,
essa relação de mão dupla, de cima para baixo, é cuidado, enfim, é cuidado mesmo, e de baixo para cima é veneração, é respeito e valorização. Entretanto, né, mesmo buscando aí a harmonia social, Augusto Comte não descartava a realização da luta de classes. Mas, ao contrário dos marxistas, para quem a luta de classes é a própria condição, é a própria realização de um progresso social, de uma coisa estranha, não é? Para Augusto Comte, a luta de classes deve ser evitada, mas ela pode ter uma utilidade política, que é forçar, são os trabalhadores reunidos, né, a sua força dispersa reunida, transformada em força, efetivamente, forçando os patrões a se lembrarem dos deveres mútuos entre quem está em cima e quem está embaixo. Então, a luta de classes pode ser utilizada, pode ser empregada de maneira útil, ela não deve ser a regra, evidentemente. Se for a regra, as coisas estão muito ruins, não é? Se a luta de classes se generalizar, estamos a um passo da guerra civil, que é terrível. Mas, episodicamente, a luta de classes, não é, por meio de greves, não é, que é a cessação pacífica do trabalho, a luta de classes pode ser utilizada para o progresso social, sem dúvida alguma. Bem, como todos os meses do calendário positivista são 4 semanas, cada semana com 7 dias, cada uma das semanas correspondendo a um aspecto daquele mês mais amplo. Então, Augusto Comte considera que há 4 tipos de proletariado, né? São proletariado ativo, afetivo, contemplativo e passivo. O proletariado ativo, nessa semana há a festa dos inventores, né? Gutenberg, Colombo, Vaucanson, Watt e Montgolfier, que são esses 5 tipos, são o chefe de mês, os 4 tipos do mês de Gutenberg, que é a indústria moderna, né? Então, na semana do proletariado ativo, nós temos aí a festa dos inventores. O proletariado ativo corresponde ao conjunto dos proletários que são trabalhadores, né, que são servidores ativos da humanidade, que são os trabalhadores mesmo, né? O proletariado afetivo corresponde às mulheres proletárias, que têm, enfim, que estão associadas ao sacerdócio, não é, na sua fiscalização e regulação moral, intelectual da sociedade, o sacerdócio nas relações públicas e as mulheres nas relações privadas, particulares, né, familiares. O proletariado contemplativo, né, que é celebrado na 3ª semana do 13º mês, o proletariado contemplativo corresponde àqueles proletários que, sem deixar de ser proletários, têm um pendor mais estético ou científico. Eles têm esse pendor mais estético ou científico, não integram o sacerdócio, mas se sentem mais próximos, ou se sentem bastante próximos do sacerdócio. E é esse proletariado contemplativo que exerce efetivamente a fiscalização da parte do proletariado sobre o sacerdócio, sobre o poder temporal, o governo, e sobre o patriciado. E, por fim, o proletariado passivo corresponde, tem aí a festa de São Francisco de Assis, corresponde àqueles proletários excepcionais, não é? Augusto Comte observa que nunca vai ser possível extinguir totalmente esse tipo de proletariado, mas são aqueles proletários excepcionais que, por diversos motivos, de maneira permanente, de maneira episódica, passageira, não são ativos e não são contemplativos, não é? São os mendigos, não é? Os mendigos, seja porque é necessário evitar as condições sociais da mendicidade,
seja porque a própria condição dos mendigos, a própria condição de miséria nos força, nos faz lembrar das fragilidades humanas, nos estimula o altruísmo, a bondade e assim por diante. Esses vários fatores, eles devem ser celebrados, não a mendicidade em si, né, porque no limite é miséria, mas o estímulo ao altruísmo e a lembrança de que nós devemos fazer tudo o que está em nossas mãos para evitar e combater a miséria, não os miseráveis, bem entendido, não é? Essa condição do que Augusto Conte chama de proletariado passivo deve ser celebrado, e está na celebração da última semana. Eu falei agora que nós devemos combater a miséria e não os miseráveis. Isso é importante porque, por exemplo, em muitas sociedades, em muitos lugares, há leis contra a mendicância. Então o mendigo já é miserável e ainda vai para a cadeia só porque é miserável. É terrível isso. Na Primeira República, lá na década de 1910, 1920, aqui no Brasil, propuseram uma lei, ou até na década de 30, eu não sei exatamente, enfim, 100 anos atrás, algum político propôs lá uma lei contra a mendicância, mas era contra os mendigos. Os mendigos podiam ser presos, podiam ser jogados no mar, no Rio de Janeiro, né, para se afogarem, assim por diante. Isso não é combater a miséria, isso é combater os mendigos. E aí, um positivista que ocupava o cargo de governador, acho que de São Paulo, do Rio de Janeiro, proibiu essa lei, dizendo, olha, devemos respeitar os mendigos, eles são dignos de respeito, de nossa valorização, não é? Devemos respeitá-los, não é? Acabaram avacalhando com essa proibição dessa lei, dizendo que era o político mendigo, mas isso é uma ironia desprezível, não é? Temos que valorizar a riqueza, temos que valorizar o bem-estar, temos que combater a miséria, mas combater a miséria não é desprezar nem combater os miseráveis, é respeitá-los, é dignificá-los. Essa dignificação se dá no âmbito do positivismo, no âmbito cultural, por meio dessa celebração, né, do proletariado passivo na última semana do último mês do ano. Bem, com isso comentamos aqui fizemos a celebração do 13º mês do calendário positivista concreto, abstrato, dedicado ao proletariado. A última parte dessa nossa gravação, do nosso vídeo, refere-se às celebrações, aos aniversários, aos centenários deste mês. Nós temos uma única celebração, que é o bicentenário de nascimento de Gombert Alexandre Rétoré. Foi um positivista francês que, jovem, acabou ficando totalmente cego, mas mesmo cego, com 20 ou 30 anos, exerceu o cargo de prefeito da cidade em que morava, lá na França, no interior da França. Foi prefeito, arqueólogo, historiador, político. Então desenvolveu uma atividade ampla e foi membro da Sociedade Positivista em 1856, ou seja, ainda em vida de Augusto Comte, não é? Ele nasceu no dia 19 de Bichat, 20 de dezembro de 1820, então 200 anos de nascimento, e faleceu em 1892. Espero que tenham gostado dessa exposição, né? Como de hábito, estamos aqui abertos a comentários, dúvidas, críticas, se julgarem adequado. Se quiserem entrar em contato, há o espaço para dúvidas no próprio vídeo, na área do vídeo, né? Ou podem entrar em contato comigo por e-mail. Espero que tenham gostado e até a próxima celebração. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Retrato de Bichat. Fotografia de Gombert Rétoré. Assinatura de Gombert Rétoré.